Sim. E na parte na parte dos entrevistados que você tava falando, tinha essa apreensão do medo, assim, de dar opinião? Vocês sentiam eles assim... Claro, você tem a parte do exército, a parte de quem realmente tem a sua cultura já e quer estabelecer, mas essa tensão de falar dos entrevistados, vocês sentiam também esse receio? Algumas perguntas não puderam ser respondidas. E tu tem que entender também que às vezes não é só medo, é cultura local. Sim. A gente não sabe onde termina um e começa outro. Perfeito. Tá? Mas algumas coisas não podem ser ditas. Não podem ser perguntadas, não podem ser faladas, etc e tal. Israel tem uma cultura já de estados democráticos, né? Ocidentais. Sim. Então lá o free speech é muito solto. Quando a gente fez as entrevistas em Gaza, algumas coisas a gente não podia perguntar para cidadão comum. Não podia ser perguntado. Mas, de novo, tá? É difícil saber se é medo, se é questão militar, ou se é uma cultura de hierarquia mesmo, porque tem que entender que é outra cultura. Tá? Tem que entender, assim, essa democracia que a gente conhece e tal, ela vai até Israel. Israel é a borda. Depois aparece de novo lá na Ásia, né? Mas Japão, aqueles lugares todos lá. Mas... por influência americana, inclusive. Mas ela vai até ali. Depois sei lá, um terço do planeta Terra, metade, se tu juntar o que também não é islâmico, com outra cultura. Então, pau a pau em quantidade, entende? E aí tem uma outra lógica, tem uma outra hierarquia, alguns assuntos religiosos não podem ser ditos pela boca de qualquer um num vídeo, etc. E é difícil tu entender o que é medo, receio e o que é regra. E lei, né? E lei, isso, tem a lei, tem a Sharia, tem um monte de coisa que se aplica com diferenças. O fato é, cara, tudo que existia de ponto sensível, tanto para israelenses, pró-Israel e judeus e etc., quanto para palestinos, muçulmanos, contra Israel, etc., a gente fez. Todas as perguntas, seja sobre o 7 de outubro, seja ter morrido gente demais em Gaza, ser desproporcional, todas as coisas a gente fez. O que não tá no filme é porque ou as pessoas... Ou nem deixaram perguntar, ou não responderam, não quiseram responder, e o que responderam da maneira mais honesta possível tá o melhor que tem de resposta lá. Tá o melhor do que tem de resposta ali. E na opinião de vocês, o saldo positivo do filme? Resultado? A gente tá muito feliz, cara. Vocês ganharam um prêmio, não ganharam? Ganhamos um prêmio. E ainda estamos concorrendo a outros, vamos ver. Cara, a gente tá muito feliz, né? Atingiu 4 milhões, já tá atingindo 4 milhões de espectadores agora. E nesse momento é um prazo super curto para atingir esse número. Esse filme também está rodando em outros lugares. A gente fez sessão em Portugal, estamos fazendo na Argentina, no Chile, em Bruxelas, para o Parlamento Europeu. Então, cara, é bem impressionante assim, o alcance que está tendo. A pauta a gente não esperava esse sucesso, eu vou ser bem sincero. A gente achou que estava fazendo um projeto mais, sabe, pauta internacional e tal. Realmente no Brasil é mais difícil de conseguir escalar uma pauta internacional. Sim. A gente não esperava esse sucesso, sendo bem sincero. A gente sabia que o filme estava ficando... Até porque a gente viu tudo que estava disponível para poder fazer, a gente sabia que estava ficando, na nossa opinião, acima da média. A gente sabia. Em questão de quórum de entrevistados, sabia, material, imagens inéditas, documentos inéditos. A gente sabia que estava ficando acima da média. Mas a gente não esperava sucesso de audiência, que é diferente, né? Então a gente está muito feliz com o sucesso de audiência. E, cara, lá em Portugal mesmo, a gente fez uma sessão, eu estava lá, fiz uma sessão, tinha muçulmano na sessão. Na França a gente vai fazer uma também para muçulmanos. E eles assistem, debatem o assunto conosco, etc. Então, de novo, é só quem realmente não sabe nada, não está familiarizado. Não está disposto a ouvir o que de fato o conteúdo está falando também, porque tem ou assiste enviesado, né? Audição seletiva, cara. Isso. Parece que não tava lá o ponto que alguém falou. Cara, é muito complicado. Ou é porque é da Brasil Paralelo, muito claro. Complicado. Né? E 99% é o que o Lucas falou antes. Se eu vai lá no Twitter lá agora, Brasil Paralelo, nem olho. Não sei o quê. Isso aí. Nem vi, sei que é ruim. Sabe? Tipo, ou é uma coisa... Tu vê que a pessoa nem assistiu, ela não tá fazendo... Porque a gente adora quando vê uma crítica bem fundamentada. Cara, isso nos ajuda, cara. E tem quem faça, a gente recebe esse filme, pessoas que mandam textos. Cara, por mais que na hora a crítica é sempre... Pô, mas, cara, com o tempo isso reverbera, a gente reflete, a gente vem mais maduro no próximo. Isso é bom isso, a gente gosta. Só que, cara, 99% é isso, cara. É uma coisa vazia, é só um rage aleatório, nem vi, nem vou ver, sabe? Então, por isso que não dá pra se pautar por isso, né? Então, enfim... Muito bom. Por exemplo, documentário, desculpa, uma coisa que eu achei engraçada é que nessa coluna de opinião que você citou, o cara fala assim, porque ideias fascistas. E eu penso assim, cara, olha só. Primeiro que eu sou do tempo que os fascistas perseguiram severamente os judeus. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas, brincadeira à parte, com o fato histórico,
Tem um trecho explícito no documentário dizendo que tratar mal isso, porque o Ocidente não quer entender que existem grupos radicais, tá produzindo fascismo na Europa e levando as pessoas para a extrema-direita num nível nunca antes visto. Cara, é um punchline no filme, não é nenhuma coisa que passa batido, entendeu? É um punchline no filme. Ou seja, o filme tem claramente um cara ali falando, cara, olha só, e toma cuidado, porque se o Ocidente não entender que ele tem que cuidar da parte legal da imigração e de pessoas, que não é a imigração inteira, dessas pessoas que estão organizando isso, se ele não soubesse se defender disso, isso aqui tá criando essa generalização que tá produzindo fascismo contra essas pessoas. Ideias fascistas. Caralho, meu filme é contra o fascismo, cara. Tá dito, não é nem que tá nas entrelinhas e filosoficamente. Tem um cara lá defendendo isso, entendeu? E a gente pensou, pô, isso aqui é relevante, o cara é PhD, ele foi o autor intelectual do Disengagement de Gaza, que foi quando Israel saiu de Gaza. O cara, tipo, não, é um cara de esquerda, tá lá no filme, etc. Tem uma outra coisa que a gente vê também, às vezes, na crítica brasileira, que é a total falta de noção de quem são as pessoas. O cara realmente acha que as pessoas que estão lá são de direita. É desconhecimento grosseiro de quem tá Mas ali. é o desejo de rotular a direita. Claro. Cara, mas é que... E vocês também. O cara fala, eu sou de esquerda. É porque comentar o que tá dito dá muito trabalho, é difícil e às vezes você nem consegue. E aí colocar um rótulo e dizer quem está falando, você automaticamente cria esse tipo de reação. Ah, se é fulano eu nem vejo, É isso se aí. não sei o que e tal. Então, enfim, isso faz parte dessa guerra cultural que a gente vive. Um dos políticos mais notórios de esquerda de Israel tá lá no filme, inclusive, dizendo que ele é contra o Hamas, mas que ele vê que em número de mortos o sofrimento de Gaza tem se tornado maior. Ele atribui essa culpa ao Hamas, de como ele atribui a estratégia, mas ele fala isso claramente, ele critica a forma que Israel está conduzindo e tal. Mas é o que o Valerinho falou, tem uma audição seletiva, porque o cara quer jogar no Fla-Flu. E, cara, se tem uma coisa que a gente não vai fazer, a gente voltou decidido, cara, a gente não pode simplificar esse negócio aqui, porque, cara, a gente passou meses aí respeito, vendo né, material do que tá de gente morrendo, cara. Exato. Tem que ser muito louco pra... Politizar um negócio desse. Entende? Pra deixar falar de tão forma raso. leviana sobre essas coisas. Pra Entendeu? deixar muito raso. Isso.